Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que o vídeo de hoje encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e eu tô de volta hoje pra gente conversar sobre lançamentos literários desse primeiro trimestre agora de 2024. E eu quero comentar com vocês sobre os livros que eu mais estou empolgada pra ler, livros que eu estou com muitas expectativas. Eu gosto muito de compartilhar com vocês essas minhas expectativas com os livros, porque depois a gente consegue ver, né, se a leitura atingiu a minha expectativa ou se foi abaixo daquilo que eu tava esperando. E com isso também eu acho que eu acabo apresentando pra vocês algumas sinopses, algumas propostas de livros que possam interessar vocês também. Lembrando que eu vou deixar o link, né, de cada um desses livros aqui na descrição do vídeo pra você fazer a compra. São links de afiliado da Amazon, então se você comprar pelo meu link, você me ajuda com uma comissão que eu recebo sem que você pague mais nada por isso. Aliás, se você comprar absolutamente qualquer coisa pelo meu link da Amazon, você me ajuda com uma comissão, então fico muito grata se você puder fazer isso. Pega o link aqui embaixo, já salva aí no favorito do seu navegador e não esquece da Rê quando você for comprar na Amazon. E aproveitando que eu tô dando recados, antes de qualquer coisa, vamos aos recados de sempre, né? Pedir pra você deixar o seu curtir nesse vídeo. Antes que você se esqueça, já deixa curtir aqui. Aproveita que eu tô te lembrando. Se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito, assim você fica por dentro de todas as novidades, né? Todos os próximos livros que eu for recomendando por aqui. Você fica sabendo também aí, né, quando sair vídeo de algum desses livros que eu vou mencionar no vídeo de hoje, pra saber se eu gostei ou não, se eu recomendo ou não. Também te convido pra me seguir nas outras redes sociais, o TikTok, o Instagram. Os links ficam aqui na descrição. Também deixa aqui na descrição o link do canal de novidades do Telegram. Por lá vocês ficam tendo acesso a promoções que eu vou encontrando pelo site da Amazon ou qualquer outro site. E também acabo postando por lá as novidades de conteúdos no Instagram, conteúdo no TikTok, conteúdo no YouTube. Então entra lá pra você ficar por dentro de tudo. E é claro, por último, porém não menos importante, volto a apresentar pra vocês o meu apoio coletivo no Catarse, que é uma forma de você apoiar o meu trabalho e receber recompensas em troca. Você pode participar, inclusive, de um clube do livro mensal, em que a gente faz discussões pelo grupo do Telegram e também fazemos chamadas de vídeo pra lermos juntos e também pra discutir sobre essas leituras. No mês agora de março, mês que já tá se aproximando de nós vamos ler A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, e no mês de abril a gente já escolheu a leitura que vai ser Lugar Errado, Hora Errada, um suspense aí que várias pessoas gostaram. A gente aproveitou que esse livro entrou em promoção na versão digital, né, na versão e-book. Várias pessoas lá do grupinho compraram, a gente vai ler esse livro em abril, e as próximas leituras a gente vai definindo em conjunto. Então geralmente alguém sugere, ou então entra um livro em promoção, ou entra um livro no Kindle Unlimited, e a gente vai pegando esses livros que são de melhor, quer dizer, de mais fácil acesso pra maioria, né? Então livros que estão mais baratinhos, livros que entraram em alguma promoção. Então, assim, a gente tenta escolher livros que sejam mais democráticos, sabe? Assim, que as pessoas consigam ter um acesso de uma forma mais facilitada. Com isso, então, eu posso dizer que a gente evita escolher livros que são muito caros, ou então que, né, geralmente não abaixa o preço. Então, se você tiver interesse, o link fica aqui na descrição. E agora sim, com a minha voz de resfriada, pois peguei um resfriado após o feriado do carnaval, vamos para essa lista, que eu confesso, estou muito empolgada por todos esses livros, e tem um aqui que eu já até comecei, então bora lá pra essa lista. O primeiro aqui que eu vou comentar com vocês é um livro que ele ainda vai sair pro público geral, porém eu já recebi antecipadamente, porque a editora manda, a editora no caso aqui é a Verus, né? Eles mandam os livros que são assim, as principais apostas da editora numa caixinha que eles chamam de Very Important Book. Então alguns produtores de conteúdo literário, né, influenciadores, recebem essa caixinha pra gente já saber de antemão aí sobre esse lançamento futuro da editora e também comentando com a galera, né? Enfim, fazendo aquele buzz pra quando o livro ser publicado, ele tenha uma aceitação bacana pelo público. E o livro em questão é A Loucura do Mel, da Jodi Picoult. Eu acho essa capa belíssima, sério, assim, maravilhosa. Na verdade, são duas autoras, a Jodi Picoult e a Jennifer Finney Boylan. Eu não sei como é que pronuncia, se eu tô pronunciando certo, mas aqui diz que já é o best-seller número 1 do New York Times. E essa autora, né, a Jodi Picoult, ela é muito conhecida. Várias pessoas que já leram livros dela recomendam bastante. Eu nunca tive nenhuma experiência com os livros dela, mas eu sempre ouço muitos elogios sobre os livros dela. Esse livro aqui, que é bem gordinho, tem muitas páginas, inclusive, deixa eu ver aqui quantas tem. 540 e tantas páginas, sabe? É mais um suspense. Aqui atrás diz o seguinte, ó. Mescla suspense, história de amor e reflexões poderosas e atuais. Aí diz assim, A Loucura do Mel é um fenômeno mundial. Esse livro é uma versão que vem sem orelha, né? Ele não tem muitas informações, então a sinopse do livro não tá aqui. Eu vou inclusive pegar aqui na Amazon, vou abrir aqui no meu computador pra gente ler junto a sinopse. Eu já apresentei a sinopse dele em um vídeo de unboxing que eu fiz aqui no canal, mas eu vou apresentar de novo porque confesso que esqueci do que se trata o livro. Sei que quando eu li pela primeira vez a sinopse eu fiquei interessada, mas eu vou ler aqui junto com vocês pra gente ficar sabendo do que se trata. Eu precisei deixar bem grande aqui, pois sou cega. A sinopse é a seguinte, ó, tô olhando pro lado porque eu vou ler, então
relevem. Olivia McAfee sabe o que significa recomeçar. A vida perfeita vivendo em Boston e casada com um cirurgião brilhante enquanto cria o seu lindo filho Asher desmorona quando o marido revela um lado sombrio. Ela nunca imaginou que voltaria à sua monótona cidade natal em New Hampshire para morar na casa em que cresceu e assumir o negócio de apicultura do seu falecido pai. Lily Campanello também está familiarizada com recomeços. Quando ela e a mãe se mudam para Adams, em New Hampshire, onde Lily pretende concluir o último ano do ensino médio, ambas esperam que seja o início de uma nova vida. Os caminhos de Olivia e Lily se cruzam quando Asher se apaixona pela garota nova da escola e Lily não consegue deixar de se apaixonar de volta. Ao lado de Ash, ela se sente feliz pela primeira vez, mas às vezes ela se pergunta se pode confiar completamente nele. Amo suspenses que vão envolver a vida cotidiana, assim, essa coisa do suspense doméstico, thriller doméstico, ai eu amo. Continuando. Um dia, Olivia recebe uma ligação. Lily está morta e Asher está sendo interrogado pela polícia. Olivia tem certeza de que seu filho é inocente, mas ela estaria se enganando se não reconhecesse os traços do temperamento de seu ex-marido em Asher. E, à medida que o julgamento dele se desenrola, ela percebe que o filho manteve mais coisas escondidas do que imagina. A Loucura do Mel é um suspense instigante, uma história de amor inesquecível e uma exploração poderosa dos segredos que guardamos e dos riscos que corremos para nos tornar quem somos. Gente, tem treta de família, tem fofoca, tem suspense, tem tudo que eu amo, então é um dos livros que eu tenho mais vontade de ler e possivelmente vai ser uma das minhas prioridades pro mês de março, já que fevereiro está acabando e eu já tenho as minhas leituras definidas até o final do mês, mas esse aqui é uma grande aposta pra mim e eu tenho altas expectativas sobre ele. Comenta aqui embaixo o que você achou da sinopse, se você ficou com vontade de ler também, porque sério, assim, eu pelo menos estou absurdamente intrigada. O próximo livro, ele é um lançamento, agora acho que de janeiro, mas ele já saiu, né, tem mais um tempinho, eu acho, que é o Checkmate, da Ellie Hazelwood. Eu coloquei aqui porque, geralmente, todos os livros da Ellie Hazelwood eu tenho muita vontade de ler. Eu li todos os dela que saíram até o momento e pra mim foram boas experiências, são livros que funcionam muito pra mim quando eu tô em momentos mais de ressaca, ou em que eu quero intercalar leituras mais densas e mais pesadas que eu fiz com algo mais leve. Eu lembro que ano passado, o último livro dela que eu li foi mais ou menos nesse esquema, assim, sabe? Eu tinha lido vários suspense pesados, uns livros com os dramas, né, que trabalhavam assuntos mais delicados, e eu só queria, assim, sabe, distrair a minha mente pra derreter meu cérebro, e eu, de fato, consegui isso e muito mais com o último livro dela. E esse aqui, então, é um que eu tenho também altas expectativas. Aqui a gente tem um romance que vai ter como protagonistas jogadores de xadrez, então aqui você tem já uma dica disso na capa, mas eu vou ler a sinopse pra apresentar pra vocês aí do que se trata a história. É assim, ó. Mallory Greenleaf não quer mais saber de xadrez. Desde que abandonou o esporte há 4 anos, se preocupa apenas em manter o emprego medíocre numa oficina mecânica para conseguir cuidar da mãe doente e das irmãs mais novas. Tudo muda quando ela se obriga a participar de um torneio beneficente e, sem querer, derrota o atual campeão mundial Nolan Sawyer. A notícia de que Nolan perdeu para uma novata desconhecida deixa o mundo do xadrez em choque, e o pior, ele mal pode esperar para enfrentá-la de novo. Mas Mallory não está nem um pouco interessada nisso. Ela tá tipo assim, boy, se liga. Só que o sucesso inesperado também representa a chance de ganhar prêmios e, apesar de tudo, ela não consegue evitar a atração pelo enigmático enxadrista. Quando o amor pelo esporte que ela tanto quer odiar começa a renascer, Mallory logo percebe que nem toda disputa acontece no tabuleiro, que a fama é mais difícil do que parece e que às vezes o checkmate é só o começo. Então, romancinho de Ellie Hazelwood, quero muito ler, e tem o outro também dela, que vai sair agora pela editora Arqueiro, que se chama A Noiva, ou só Noiva, alguma coisa assim. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês saberem de qual livro eu tô falando. E aqui a gente tem o primeiro romance da autora que vai trabalhar um pouco mais de um romance sobrenatural. Aqui a gente tem uma história envolvendo vampiros e eu sei absolutamente pouquíssimo da história, só sei disso. Só sei que é uma trama que vai trabalhar com vampiros. Eu escolhi por conta própria não saber de mais detalhes, porque é um livro que eu quero ir mais, assim, sabe, sem saber muito, porque é a primeira coisa mais diferente dela que vai sair e eu quero ser pega de surpresa 100%. Então, esse livro aqui, eu só vou falar isso, né? Não vai ter sinopse, só tô apresentando ele aqui e compartilhando com vocês, que é uma das minhas expectativas aí de leitura pra agora, o primeiro semestre. Eu acho que ele vai sair agora em março já. Então, chegando aqui, eu já tento ler pra comentar com vocês o que foi que eu achei. Outro livro também que saiu agora esse mês pela editora Arqueiro, que eu quero muito ler, é O Segredo da Empregada, que é a continuação de A Empregada, que já tem um vídeo aqui no canal, onde eu comentei com e sem spoiler sobre a minha experiência de leitura, e tenho muita expectativa em ler esse segundo livro da autora. Eu fiquei muito curiosa pra saber o que iria acontecer nesse segundo volume. O primeiro foi, assim, um livro que eu sentei, eu li ele basicamente um dia, porque é aquele tipo de história que você não consegue largar. Pelo menos comigo foi assim, eu fiquei
fiquei viciada na história. Muitas pessoas que leram também tiveram essa mesma sensação ao ler o livro. É um livro que divide opiniões, tem muita gente que ama, tem muita gente que não ama. Eu acho que pra mim, assim, foi uma experiência muito interessante. Eu devorei o livro, como eu falei, eu fiquei muito presa na história. Pra nós, que já temos, assim, um histórico de ler livros de suspense com mais frequência, talvez não seja um livro muito surpreendente, né, pra maioria das pessoas. Porém, eu acho que, de um modo geral, pra quem ama e pra quem odeia, esse aqui é um livro que traz um bom entretenimento, que faz a gente ficar preso na leitura. Então, assim, eu acho que é uma característica unânime desse livro, que todo mundo vai ter a mesma impressão. É sobre o quão fluida a leitura é e o quão preso você fica na história. Agora, se você vai gostar ou não, fica aí, né, com a sua experiência. Tenha a sua experiência pra saber qual vai ser a sua impressão dessa história. E agora, a editora publicou o segundo volume, que eu tô morrendo de vontade de ler, então assim que eu ler também, eu tento trazer aqui um outro vídeo como aquele que eu fiz antes, falando com e sem spoiler da leitura, e é isso. Então aguardem que em breve, se tudo der certo, vai ter essa resenha aqui no canal também. Agora, galera, bora falar de um gênero literário que eu confesso, assim, por alguns anos tem sido o gênero que eu menos tenho lido. Eu acho que nos últimos 2 ou 3 anos eu quase não li, ou li muito poucos livros de fantasia. Confesso que são vários os motivos, assim, pra eu ficar afastada de fantasia, pra eu, às vezes, até torcer o nariz, sabe? O primeiro e principal de todos é que parece que as autoras e autores, principalmente autoras, eu acho, né, que a maioria dos livros de fantasia que eu vejo sendo publicados são autoras, mas tem autores também, né? A maioria dos autores e autoras de fantasia, quando escrevem as suas histórias, eles escrevem em séries muito longas, muito extensas, muitos volumes, muitos livros pra você ficar acompanhando, e eu confesso que eu desanimo, porque eu não tenho mais a mesma paciência que eu tinha de 10 anos atrás de acompanhar uma série e de ir lendo todos os livros. Então tem que ser uma série que, assim, tem que ser uma fantasia que realmente me conquista. Aquele tipo de fantasia que o primeiro volume já me deixa numa, sabe, de um modo tão vidrada na história que eu não consigo largar a série, que eu quero voltar pra aquele universo, que eu quero voltar pra esses personagens, eu quero saber o desfecho dessas histórias. E eu não consigo me lembrar até qual foi o último livro de fantasia, a última série de fantasia que me fez ter essa sensação. Eu acho que talvez tenha sido Acotar, quando eu li, tipo, 5 anos, 6 anos atrás, que eu literalmente li quase todos, um depois do outro, porque eu fiquei muito vidrada na história. Não vou entrar aqui em mérito de que amo, odeio, enfim. Essa série aí também divide muitas opiniões, mas foi a última experiência de leitura com livros de fantasia, com séries de fantasia, que eu tenho lembrança de ter sido uma experiência positiva, de eu ficar realmente presa ali naquele universo e querer finalizar a série. E, assim, já tentei outras também que não foram da mesma forma, né, que não me puxaram, não me sugaram tanto assim pra esse universo. Então, esse é um dos principais motivos, né, pra eu não ter lido tantas fantasias assim nos últimos anos. Porém, recentemente saíram algumas fantasias que eu tô muito curiosa e que eu tenho muita expectativa e que eu tenho visto as pessoas comentando e tal. Então, eu tô curiosa por essas. Então, essas aqui eu vou querer ler. Inclusive, a primeira, eu já tô começando. Na verdade, já comecei, já li 60 páginas de Quarta Asa. Esse livro que, inclusive, fez aí um auê, gerou um auê na internet, porque a editora resolveu cobrar um valor bem alto pela edição de luxo. Então, a edição de luxo capa dura, com sei lá mais o que, de diferente, assim, tava saindo por R$180. Isso gerou um bafafá na comunidade literária, principalmente no Twitter, mas enfim, a galera tava realmente muito chocada com o preço desse livro, e até a versão brochura, né, que é uma versão tipo essa aqui que eu tenho, ela tava por R$100, então assim, não foi uma pré-venda barata, então a galera tá, né, ficou aí muito desmotivada, muito desanimada com o preço. Porém, gente, por incrível que pareça, mesmo o livro custando R$180, né, a versão capa dura, de luxo, etc, ele entrou pro ranking, ele ficou entre os 30 mais vendidos da Amazon, tá, na pré-venda, por R$180, então assim, coisas pra gente se questionar, né, e refletir sobre. Mas eu recebi aqui da editora a prova antecipada, tá aqui, ó, prova antecipada em revisão, ou seja, ele ainda vai passar por revisão, então esse aqui não é a prova finalizada, sabe, é tipo um boneco do livro, e aqui dentro tem as páginas escrito confidencial e tal, porque realmente a editora mandou pra alguns produtores de conteúdo receberem, e eu li já aqui 60 páginas do livro. Posso dizer que até o momento eu estou intrigada, já gosto da protagonista, já consigo, assim, entender um pouco o funcionamento desse universo, dessa fantasia, que, pelo que eu entendi aqui, né, a gente tem esse país, calma aí, é tipo um continente, sei lá, aqui, ó. Tem aqui o mapa. E conforme eu vou lendo a fantasia, eu vou voltando no mapa pra tentar entender o território e o que a personagem tá explicando pra gente. Então aqui é o continente, então a gente vai entender que existe uma rixa entre 2 países que preenchem esse continente. E a protagonista, que é a Violet, ela é filha da general do exército, daqui, né, desse universo fantástico. E tem essa coisa do exército, gente, eu vou explicar de uma forma muito grosseira, tá? Porque eu tô na página 60 desse livro, então eu entendo muito pouco. Vocês vão ou será que eu leio a sinopse
sinopse. Acho que não, acho que eu vou comentar ainda o que eu li até o momento. Então vamos lá. Aqui então a gente tem essa espécie de exército em que as pessoas, depois que passam por essa escola de cadetes, né, que viram ali, passam pela formatura e tal, no fim da sua formação dentro do exército aqui que existe, essas pessoas vão meio que fazer uma conexão com o dragão e elas vão receber um pouco do poder desse dragão e elas também vão ter esse dragão como essa coisa da conexão, elas vão virar uma espécie de piloto de dragão. É a forma como eu tô conseguindo entender e conseguindo explicar pra vocês. E aí, basicamente, a Violet, que é a filha mais nova dessa general, ela tem uma outra filha mais velha que já é também ali do exército e tal, já passou por esse treinamento. Porém, a Violet, ela queria muito trabalhar com a parte da escrita, sabe? De ser tipo arqueologista, escrivã, uma coisa assim. Só que a mãe dela obrigou, de certa forma, ela, falando assim de modo grosseiro, ela foi obrigada a entrar pra essa coisa do exército, porque toda a família dela participou do exército. Então, tipo assim, você também vai. A maçã não vai cair longe da árvore, você vai seguir, assim, a tradição da família. Então ela tá indo pra lá, né, contra a vontade dela, e ela tá indo pro seu primeiro dia de treinamento, que é um treinamento em que vai rolando tipo uma peneira, sabe? Cada etapa desse treinamento vai ficando cada vez menos pessoas, vão sobrando menos pessoas, porque quem não sobra acaba morrendo. Então ela acaba aqui, né, de passar pela primeira fase desse treinamento e tal. A gente vai aos poucos entendendo um pouco disso que ela tá vivendo ali, né, desse treinamento, sobre o fato de ela não querer fazer aquilo, ela tá fazendo aquilo mais por causa, né, que a mãe tá no pescoço dela, no ouvido dela, enchendo o saco. E tem também ali, né, um pouco de uma tensão que a gente vê que vai surgir aqui com um cara que é uma espécie de inimigo da mãe dela, e ela vai, né, a Violet vai ter um contato com o filho desse cara já aqui no começo do livro. Então, assim, são poucas as coisas que eu li. Eu vou ler um pouco aqui da sinopse pra dar mais informação, porque de fato eu li muito pouco. Diz assim, ó: Violet Sorrengail, uma jovem de 20 anos, estava destinada a entrar na divisão dos escribas, olha lá que eu falei, né, o que ela queria ser, levando uma vida relativamente tranquila entre os livros e as aulas de história. No entanto, a general comandante das forças de Navarre, eu acho que eu falo Navarre, também conhecida como sua mãe, durona como as garras de um dragão, ordena que Violet se junte às centenas de candidatos que buscam se tornar a elite de seu país, cavaleiros de dragões. Ela não é piloto, é cavaleiro. O problema é que, quando você é menor que todos os demais candidatos e certamente mais frágil que eles, a morte está apenas uma batida de coração de distância, porque os dragões não se unem a humanos frágeis, eles os reduzem a cinzas. Todo o Instituto Militar Basgiat tem um objetivo: com menos dragões disponíveis que cadetes, a maioria estaria disposta a matar Violet para aumentar suas próprias chances de sucesso. O restante a mataria apenas por ser filha de quem é, e um bom exemplo disso parece ser Xaden Ryerson, que é o cara lá que eu falei, sabe? O líder de esquadrão mais poderoso e implacável da divisão dos cavaleiros. Entre amigos, inimigos e amantes, Violet precisará contar com a sua inteligência se quiser sobreviver. Mas as proteções do reino estão falhando e a cada dia que passa a guerra se torna mais mortal. E o pior, Violet começa a suspeitar que a liderança está escondendo um terrível segredo. Então aí eu já começo a criar uma fic na minha cabeça de que possivelmente ela vai acabar lutando contra a própria mãe. Vou ter que ler pra descobrir. A outra fantasia que chegou pra mim, que é um lançamento que eu tô com altas expectativas, essa aqui que chama Serpente e as Asas Feitas de Noite. Essa aqui é uma fantasia que eu acho que tem 4 livros. Não, duologia, são 2, então tá mais sossegado. A sinopse é essa aqui, ó. Oraya é filha adotada do rei dos vampiros nascidos da noite. Esses nomes. Humana em meio a predadores naturais, ela passou a vida lutando em um mundo que desafia a sua existência. Agora, a única chance de sobreviver é vencendo Kejari, um lendário torneio promovido pela deusa da morte. Mas derrotar seus adversários, vampiros das 3 casas do reino, não será uma missão fácil. E para resistir à brutalidade das batalhas, Oraya será obrigada a se aliar a um rival misterioso. Rain, sei lá. É um vampiro atroz, inimigo do rei e oponente mais poderoso que Oraya encontra. Ainda assim, o que mais assusta é a inesperada afeição que sente por ele. Quando a Casa da Noite é ameaçada, apenas Rain é capaz de ajudá-la. Mas, em uma realidade em que nada é mais mortal do que o amor, essa relação pode colocar tudo a perder. A Serpente e as Asas Feitas de Noite é o primeiro volume da duologia Nascidos da Noite, a saga inicial... Aí, ó, tá vendo? O esquema de pirâmide começando. A saga inicial de Coroas de Niaxia, uma série repleta de magia, das sombras, intrigas e romances perigosos. Prevejo outro esquema de pirâmide com mais séries derivadas dessa, né? Mas é isso aí, gente. Eu vou tentar, pelo menos a duologia. Se não der certo, se eu não gostar, eu paro por aqui, sigo minha vida, entendeu? E não continuo a ler mais nada dessa série não, porque já vi que tem mais do que eu tava imaginando. Agora a gente vai falar sobre livros que ainda não saíram, que estão pra sair, né, que vão ser publicados e que eu não recebi ainda. Então eu vou tentar deixar a capinha aqui pra vocês saberem de qual livro que eu tô falando. O próximo, que eu tô muito curiosa pra ler, se chama O Jogo dos Desejos, da autora Meg Sheffer, e é um lançamento da editora Intrínseca. A faixa etária dele tá dizendo aqui que é de 12 anos pra cima. A sinopse é essa aqui, ó.
Lucy Hart sabe bem como é não se sentir amada pelos pais. Durante a infância solitária, os livros eram o seu principal conforto, em especial os da série da Ilha Relógio, do recluso escritor best-seller Jack Masterson. Agora, aos 26 anos, ela divide o amor pela leitura com seus alunos, entre eles Christopher Lamb, o garotinho que perdeu os pais de forma trágica. Lucy faria qualquer coisa para adotar o menino, mas sem a estabilidade e os recursos financeiros necessários, a possibilidade de se tornarem uma família parece um sonho distante. Quando Lucy está prestes a desistir, Jack Masterson anuncia, após um misterioso hiato de mais de 5 anos, que finalmente escreveu um novo livro. E não só. Ele promoverá um concurso na verdadeira Ilha Relógio, no nordeste dos Estados Unidos, para decidir quem será o detentor da única cópia. E Lucy é uma das 4 pessoas sortudas escolhidas para competir. Ganhar o tão cobiçado manuscrito significaria a realização de todos os desejos de Lucy e Christopher. Mas antes, ela terá que lidar com os implacáveis colecionadores de livros, oponentes astutos, charadas mais do que complexas e o charmoso e ranzinza ilustrador das obras da Ilha Relógio, Hugo Rees. Além de reviravoltas que podem mudar completamente o destino de todos. Uma obra com toques de realismo mágico, que prende o leitor desde a primeira página. O Jogo dos Desejos é a leitura perfeita para todos os amantes de livros. Um romance para pessoas de qualquer idade, com uma mensagem poderosa. As histórias nos formam, nos transformam e nos acompanham por toda a vida. Gente, eu amei muito a sinopse desse livro. Parece aquele tipo de história que é perfeita pra você ler quando você é jovem, tipo adolescente, e também quando você tem, sei lá, 80 anos. Então, eu adoro livros assim, que são atemporais, sabe? É pra todas as idades, pra todos os gostos, qualquer público. Então, eu fiquei muito, muito curiosa por esse livro, e é um dos que eu mais tô a fim de ler também. Coloquei aqui na minha lista e aguardo ansiosamente pelo lançamento. Agora, outro livro que a pré-venda foi anunciada agora esse mês foi o Nadando no Escuro, do Thomas Jedrowski, não sei. Esse livro vai sair no dia 11 de março pela Astral Cultural, e é um livro que eu já via várias pessoas comentando na gringa, quando ele tava, ainda não tinha vindo pro Brasil. O título dele lá fora era Swimming in the Dark. Eu vi várias pessoas elogiando esse livro, e agora a editora Astral Cultural vai trazer ele aqui pro Brasil, comprou os direitos e vai publicar agora em março. É isso. Mais um livro aí que entrou pra minha wishlist, que eu vou precisar comprar em algum ponto, porque essa editora, ela não nota youtubers, tá? Ela gosta da galera do TikTok, então já aceitei isso no meu coração. A sinopse é essa aqui, ó. Em meio a um cenário político conturbado, Ludwig conhece Janusz, em um acampamento agrícola. A amizade, a princípio inocente, logo cede espaço a um romance voraz às escuras. Cercados pela isolada beleza da natureza e livres das restrições sociais, eles se apaixonam. Mas, longe daquele cenário idílico na repressão da sociedade comunista e católica de Varsóvia, o amor dos dois é mais do que proibido. É impossível. Do intoxicante primeiro amor até a dor de crescer, Nadando no Escuro é uma potente mistura de intrigas políticas pós-guerra e romance. Thomas Jedrowski criou uma inesquecível e instigante história que explora liberdade e amor em todas as suas formas. Eu tô muito, muito curiosa por esse livro, desde que eu vi a galera falando sobre ele lá fora, então vem aí. Agora vem aí e entrou pra minha wishlist, já coloquei na lista a versão no PTBR, né, traduzida aqui pro português, e assim que sair, né, que eu tiver também oportunidade de leitura, eu comento com vocês o que foi que eu achei. Outro livro, lançamento da Intrínseca, que eu tô muito curiosa, é o Babel, ou Babel, da R.F. Kuang, que é a mesma autora de A Guerra da Papoula, que é outra trilogia de fantasia que eu, apesar de todo o hype, todas as pessoas falando muito bem, eu não tive vontade de ler, mas esse aqui eu tô bem curiosa, e é um livro grandinho, até tem quase 600 páginas, e eu gosto muito porque é um livro, parece que único, ou talvez tem só uma continuação, se eu não me engano, em que vai ter um pouco de história, pano de fundo histórico chinês, com algumas coisas mágicas, então eu vou ler aqui a sinopse, ó. Em 1828, um menino se torna órfão pelo rastro de cólera em Cantão, na China. Sob o nome de Robin Swift, ele é levado a Londres pelo misterioso professor Lovell e por anos se dedica ao estudo de diversos idiomas, como latim e grego antigo, preparando-se para um dia ingressar no prestigiado Real Instituto de Tradução da Universidade de Oxford, conhecido como Babel. Com a sua torre imponente que guarda segredos inimagináveis, Babel é o centro, ou Babel, gente, leia aí como vocês quiserem, tá? É o centro mundial do saber. No instituto, Robin descobre que aprender a traduzir é também aprender a dominar a magia. Através de barras de prata encantadas é possível manifestar as nuances e os significados perdidos na tradução. E essa arte trouxe aos britânicos uma dominância sem precedentes. Para Robin, Babel é uma utopia dedicada à busca do conhecimento. Mas o conhecimento obedece ao poder. Chinês e criado na Grã-Bretanha, o jovem começa a se questionar se servir Babel significa trair sua pátria e se vê dividido entre a instituição e uma obscura organização destinada a impedir a expansão colonialista. Quando a Grã-Bretanha
Grã-Bretanha vislumbra entrar em guerra com a China motivada por prata e ópio, Robin vai precisar escolher um lado. Afinal, será possível mudar as instituições por dentro ou a violência é inerente à revolução? Então, ó, a gente tem aí uma história que vai ter essa coisa do Dark Academia, né, que é essa coisa mais sombria dentro do ambiente universitário, com esse adicional aí, né, de um contexto histórico que envolveu, no caso ali, a Inglaterra, colonizando vários países, né, inclusive a China. Então eu acho bem interessante que a autora traga nas suas histórias esse contexto histórico chinês, principalmente porque é o tipo de contexto que a gente não tem, né, aqui no extremo ocidente, enfim, a gente não tem tanto contexto, então eu fico bem curiosa, estou bem curiosa por essa leitura, então é outro que eu coloquei também na minha lista de livros que vão ser lançados, lançamentos recentes, que eu tô com muita vontade de ler. E com isso, então, a gente fecha essa lista. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui embaixo qual desses livros você mais quer ler, ou que outro lançamento que eu não comentei aqui você tá com curiosidade em ler também. Comenta aqui que eu vou pesquisar, ficar sabendo aí do que eu não tô sabendo por enquanto. E é isso, então, eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau!